Vale abaixo de R$ 50. Será que agora há uma super oportunidade em Vale? É o que a gente vai tentar descobrir nesse vídeo, calculando o preço teto de Vale. Vem comigo! Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Vamos falar a respeito da Vale, que nessa semana caiu bem, ficando abaixo dos R$ 50. Olha só, último fechamento a R$ 49,92, a ação caiu 2,58%, dia de vencimento de opções. Ainda tivemos o seguinte: juro futuro foi ajustado, sofrendo ajustes após o Copom aumentar a taxa Selic de 14,75% para 15% ao ano. E eu havia dito que isso poderia acontecer no vídeo anterior aqui do canal. Nos últimos 5 dias, a ação caiu 4%. No ano, a queda acumulada é de 7,98%. Bradespar, por sua vez, caiu 1,63%. Lembrando que a Bradespar é a holding que negocia na Bolsa de Valores, que só tem ações de Vale no portfólio. Nem dá para dizer que é um portfólio, porque não tem nada diversificado ali. E cai 8,61% no ano. E aí fica a dúvida, por que as ações estão caindo? Por que elas caíram tanto? Olha, as dúvidas pairam na mesma direção: minério de ferro, China, concorrência e dólar. Então, para resumir, sem olhar simplesmente para os múltiplos de Vale, que isso aqui muda demais em se tratando de empresa de commodity, onde há uma dificuldade maior de comprar no preço certo, eu quero trazer outra visão aqui para você. Primeiro, minério de ferro. O que eu quero te mostrar aqui? Lembrando que o dólar está em queda, está aqui a 5,52, e isso teoricamente impacta de forma negativa nos resultados da Vale. Por que eu disse teoricamente? Porque sim, evidente que do lado da receita isso impacta negativamente a Vale. Claro, o dólar em queda significa um minério de ferro que agora, convertido em reais, vale menos. E a receita da Vale é em minério de ferro. Então, do lado da receita, o dólar caindo é ruim para a Vale. Só que essa é uma visão simplista, porque quando você analisa o resultado da Vale, você precisa entender que a dívida e o que ela gasta com hedge, isso também está relacionado ao dólar. Então, a depender da gestão da empresa, o dólar em queda pode não ser totalmente prejudicial quando a empresa tem essa boa gestão. Às vezes o dólar em queda, dependendo da empresa, pode ser benéfico, mesmo sendo uma empresa exportadora de commodities. Mas enfim, dá para dizer que sim, acaba sendo ruim para a Vale. Isso a gente percebeu pelo primeiro trimestre, onde um dólar já em queda ocasionou aí uma queda na receita e também na geração de caixa. Então, no caso da Vale, isso é verdadeiro, por isso que o mercado bateu, mas só para você não ter essa visão simplista, porque a depender da empresa, o lado da receita é beneficiado ou prejudicado pelo aumento ou queda do dólar, só que ao mesmo tempo isso pode não se concretizar ao final no lucro líquido, a depender da dívida da empresa. Voltando aqui para o minério de ferro, ele fechou a $94, então ele vem caindo bastante. O mercado tem um certo consenso que a gente sabe que não vale tanto, mas são as narrativas que muitas vezes prevalecem no preço das coisas. Então é importante a gente olhar para as narrativas. E a narrativa é: abaixo de $90 é improvável. Mas colocando isso de lado, vamos olhar aqui quanto estava o minério de ferro aqui em 2020 e 2019. Você vai notar que ele estava mais ou menos nessa região aí de $90, com o dólar mais baixo, que aí teve salto do dólar com o choque da pandemia. Mas vamos olhar apenas para o preço nominal do minério de ferro. Estava mais ou menos a $90. Era isso. E aí eu te pergunto, qual era o crescimento da China nesse período, principalmente antes da pandemia, entre 2019 e começo de 2020, e como era a negociação da Vale nesse período? Qual era a cotação? China, porque a China é essencial para o preço do minério de ferro. Ela que acaba ditando o preço do minério de ferro. China crescendo pouco significa minério de ferro sem um alto crescimento. China crescendo muito é boom do minério de ferro. É assim que funciona. E ó, China crescia ali a cada trimestre algo em torno de 6%. Era mais ou menos isso. Então estava crescendo bastante. Agora, como é que tá? 5,4, 5, né? Tá mais ou menos isso aí. Então tá crescendo menos. Isso é um fator negativo que pesa no preço do minério de ferro. Então a China está crescendo menos, mas não tão menos assim. É isso que está acontecendo em relação a esse período aqui de análise. Beleza, e quanto custava a Vale no mesmo período? Aqui, cotação padrão, no Investidor 10, você consegue mudar cotação ajustada pelos dividendos, bonificações, dobramento, etc. e cotação padrão.
sem os efeitos dos dividendos. Aí a ação você pega a 115 aqui no topo. Beleza. Tá vendo aqui? Antes da pandemia, a ação custava 55, mas antes ela chegou a 48 e ficou mais ou menos nessa região aí, entre 48 a 55. Abaixo dos 50, então pegou aqui nessa região de 2019. Com o minério de ferro de novo, negociando mais ou menos no patamar atual. Chegou a ficar até um pouco abaixo aqui, né? Ó, 88, 90. Então você nota o seguinte, então significa que o preço hoje do minério de ferro está muito parecido com o preço praticado pouco antes da pandemia, no começo de 2020 e final de 2019, e Vale negociava no período praticamente no mesmo patamar de preço, ao passo que a China está crescendo um pouco menos. Então, dá para dizer o seguinte, a Vale abaixo de 50 constitui uma oportunidade sim, mas não é aquela oportunidade de você vender tudo e colocar tudo em Vale. Por quê? Porque a gente está vendo que a ação negociou no mesmo patamar de preço quando o minério de ferro estava nesse patamar de preço. E a China crescendo um pouquinho mais. Mas por que é uma oportunidade? Porque a gente não pode ignorar todo esse período para frente. A gente está falando de 5 anos à frente sem retorno nominal na cotação. Só os dividendos aí que deram retorno. Dividend yield médio da Vale foi bastante alto por conta desse boom de 2021, mas não necessariamente entregou só nos dividendos, de um período ao outro, o retorno que o mercado exige. Então ainda tem retorno para trás em Vale. Pensando em custo-oportunidade, inflação não, os dividendos pagaram inflação, mas pensando em custo-oportunidade, principalmente em renda fixa. Então, existe abaixo de R$ 50 um alto desconto em Vale, mas não um super desconto. A gente viu aqui que não é aquela loucura. O mercado já mostrou isso pra gente no passado. É por isso que agora não tem muita euforia em Vale, etc e tal, mas aí começa a ficar interessante. Lembre-se, é no pessimismo que vale a pena comprar. Não há dúvida disso, porque ninguém quer comprar no pessimismo. A aversão ao risco se intensifica no nosso cérebro, na nossa mente, quando as coisas estão indo mal. Mas aí é o momento ideal para a gente se tornar mais agressivo. Não de fazer loucura, obviamente. É só uma postura que o Howard Marks fala, olha, seja mais agressivo nesses momentos de pessimismo e seja mais defensivo, por exemplo, nessa euforia toda como foi aqui em 2021, né? Loucura. Mas veja, a Vale foi a 115 porque o minério foi a 200 e pouco. Então, há uma correlação muito, mas muito positiva entre os ativos. Eles vão na mesma direção, tanto o minério de ferro quanto as ações da Vale. E lembre-se, empresa de commodity é muito cíclica e o ideal é que você tente vender nos melhores momentos, pelo menos parcialmente, porque senão o seu retorno será muito comprometido. Afinal de contas, é o preço do minério que dita o rumo do resultado da Vale, que já é uma empresa muito grande, não vai crescer demais. Então é basicamente o minério que dita o resultado. E o minério, ele vai e vem, igual o petróleo. Existe ainda um outro risco, além desse crescimento mais baixo da China, que é a mina de Simandou, que deve entrar em plena operação em 2026 e vai ser algo ruim para a Vale e para o mercado de minério de ferro como um todo no mundo, porque isso vai ampliar a oferta de minério de ferro. E aí isso pode ocasionar mais algum impacto no minério. Só que aí tem um contraponto que a Vale trouxe ali junto ao BTG, que é o seguinte, o esgotamento de minas. É algo que está sendo subestimado, de fato. Ninguém fala de esgotamento de minas. Isso ajuda a compensar o efeito de Simandou. Mas claro, não é suficiente para gerar muita euforia, mas é algo a se pensar também. E o foco hoje da Vale é manter a alavancagem financeira em torno de 1 ano de geração de caixa e continuar com uma postura de recompra de ações. É o que consta do relatório do BTG, que tem recomendação neutra para as ações, com preço-alvo de R$ 65. Então o foco da Vale hoje é muito parecido com o foco da Klabin, que seria o quê? Não pagar um dividendo muito alto, promover recompra de ação, porque a ação está descontada na visão da gestão, e reduzir a alavancagem financeira. Viu? Esse aqui é um sinal claro de que a gente está num ciclo de baixa do mercado brasileiro. Sinal claro, quando a empresa começa a fazer recompra de ação, começa a reduzir o dividendo para reduzir a alavancagem financeira, é um sinal claro de momento mais favorável para a compra de ações. Não tem nenhuma recomendação aqui, mas entenda, esse é o momento se você gosta desse tipo de empresa, para começar a montar posições nos melhores momentos. E abaixo de 50, começa a haver uma simetria mais tranquila. Claro, pode cair mais, minério de ferro caindo mais, vai cair mais. Por isso que você não faz um grande aporte uma vez só. É algo que está fora do seu controle, a demanda por minério de ferro. Então esteja ciente disso. Por outro lado, esse é o tipo de empresa que quando há de fato euforia no Brasil, quando o Brasil passa por algum boom, é o tipo de empresa que vai conjuntamente, entrega muito retorno. Mas isso é muito incerto. Só que é bom trazer aqui os dois lados da moeda, para você tomar uma decisão mais consciente. Certo, e qual seria o preço teto, só pensando em critério do Basel dividendos, hoje em Vale? Bom, a gente precisa aqui projetar o dividendo provável a ser pago por ação. E a gente consegue ter ideia disso a partir do dividendo que já foi pago. E note o seguinte, a Vale, no ano passado,
pagou 5,35. Esse ano, até agora, pagou 2,14. E o que ela fez? O dividendo de março foi 2,73. Esse mesmo dividendo foi 2,14. Ou seja, a gente está falando aí de um dividendo aproximado de 80%. É isso que a gente pode esperar. 80% em relação ao que foi pago no ano passado. Ainda mais com a queda do dólar. Então 80% é o que você pode esperar. Então se pagou 5,35, você deve esperar 4,30 por ação. 4,30. 4,30 nas cotações atuais, quanto que isso representa de dividend yield? Isso dá 8,6% de dividend yield. Com a Selic hoje a 15 parece pouco, mas olha, a Selic nem sempre vai ficar nesse patamar. 8, 8,5 é um bom dividend yield. Isso ajuda a você ser premiado pelo carrego de uma ação que pode andar de lado ou cair mais um pouco durante esse período de ciclo de baixa do minério de ferro. E outra, você acredita que o dólar vai continuar caindo muito mais? Tudo isso deve ser levado em consideração. Além de tudo, a empresa segue recomprando ações. Isso é muito positivo. Veja, quando a empresa segue recomprando muitas ações, isso quer dizer que, primeiro, a gestão entende que o capital que ela gera com a geração de caixa é melhor alocado recomprando ações do que fazendo outras coisas. Isso sinaliza a confiança da empresa no seu futuro, porque se a empresa sabe que tem esqueleto escondido atrás do armário, ela não vai sair recomprando ações. Dificilmente isso vai acontecer. Então, esse é um sinal positivo. E aí eu te pergunto, quanto você exige de dividend yield em Vale, entendendo que 4,30 deve ser o dividendo aí que ela deve pagar? Quanto? 7%? Então eu pego 4,30 e divido por 0,07. Eu chego a R$ 61. 8%, Luan. A Selic está muito alta, cara. Então, eu divido por 0,08 e eu chego a 53,75. 7,5 para mim tá bom, Luan. Então, eu divido por 7,5, que é 0,075. Eu chego a 57. Esse aqui, eu vou te falar, é um preço teto bem razoável. Agora, se você exige ganhar 8%, joga lá no 53, 54. De todo modo, abaixo dos 50 aí você tem um bom dividendo, recompras acontecendo e o minério de ferro já amassado com o dólar já amassado. Mas de novo, já falei dos riscos aqui, concorrenciais, China, crescimento mais baixo, tudo isso você precisa considerar até mesmo no percentual que você destina de uma ação lá na sua carteira. Isso é muito importante. Sendo que em relação à Bradespar, eu já fiz um vídeo aqui para o canal e a atualização do processo judicial lá da Bradespar eu deixo lá na comunidade FMI. Sempre estou atualizando sobre o que está acontecendo. Se quiser conhecer a nossa comunidade, Formação Virar Investing, vou deixar o link aqui embaixo. E falando de dividendos, eles ainda são isentos. Ainda. Dividendos, ações, tudo isso envolve imposto de renda de alguma forma. O prazo da declaração se encerrou em maio, mas nem por isso você vai falar, nem vou declarar mais, já passou o prazo. Claro que não. Você tem que declarar, fazendo a retificação, entregando de forma atrasada, mas evitando multas, juros, bloqueio de CPF, tudo isso. E você pode fazer isso envolvendo as suas ações da carteira e fundos imobiliários, etc., em menos de 5 minutos. Como? Com o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, e por meio dele você vai declarar o imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos com o seu celular. Além disso, você tem o cálculo automatizado do imposto de renda, a pagar, compensações, etc. Tudo isso ali de forma automática no seu celular, sendo que o aplicativo do Grana, ele abrange não somente ações ou fundos imobiliários, como também opções, mercado a termo, algo que o Revar lá do governo não abrange. Então teste o Grana para baixar de graça, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas para acessar todo esse ferramental, o IR mensal e também a declaração em menos de 5 minutos, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos. E o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Link aqui embaixo. Agora, últimos comentários aqui no YouTube. Para melhorar, vai piorar muito. Esse aqui é pessimista. O vídeo ter 15 minutos e 15 segundos de duração foi coincidência? Total, nem percebi. Pessoal de esquerda só reclama da dívida, diz que o Brasil é um país dos rentistas. Não tira a razão. Mas quem faz a dívida para ficar devendo para os rentistas? Quem será, né? Quem gasta mais do que ganha e precisa aumentar a dívida? Quem será, né, senhores? Agora é sentar e chorar. Não vou realizar prejuízo. Que prejuízo? Que prejuízo? Esse é um cenário horrível para a economia, mas excelente para o investidor. Então, é só aproveitar. E aqui em cima eu vou deixar o vídeo que eu falei sobre todos os impactos da taxa Selic a 15% na economia. Corre lá.